Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu quero mostrar quais são os comandos mais importantes que você precisa saber para utilizar o AutoCAD. O AutoCAD é um dos programas aí mais utilizados nas áreas de engenharia, arquitetura, mecânica, design, diversas outras áreas. E esses comandos que eu vou passar nesse vídeo, vou fazer na prática aqui com vocês. São super interessantes, comandos utilitários, ok? Vamos lá, executar um a um. Vem comigo para o vídeo. Já estamos aqui então na tela do AutoCAD, meu nome é Victor e eu queria te pedir uma coisa antes de começar esse vídeo: deixa o curtir, se inscreve aqui no canal da Expert Cursos, que isso nos ajuda muito, e esse vídeo também é distribuído para mais pessoas que querem estudar e aprender AutoCAD gratuitamente por aqui, perfeito? Vamos começar então. Nós temos aqui uma guia de Home, tá? O AutoCAD tem várias guias, e aqui temos provavelmente os comandos, né? Tem gente que gosta de chamar de Ribbon. E aqui tem várias opções. Nesse vídeo aqui vamos falar sobre o Draw, que são os desenhos, e o Modify, que são as modificações. Esses aqui são os comandos mais importantes, ok? Vamos começar pelo Liner. Se eu pegar aqui o Line, que é o comando de linha, ele pede para eu clicar, por exemplo, em dois pontos, ó, primeiro ponto e segundo ponto. Apertei o ESC, eu criei uma linha. E aqui no AutoCAD tem algumas coisas também que são fundamentais. Por exemplo, eu recomendo você ter um mouse com um screw, né, com aquela bolinha no meio. Se eu jogar a bolinha para frente, ó, eu dou o zoom. Se eu jogar a bolinha para trás aqui para mim, eu tiro o zoom. Se eu pressionar essa bolinha e movimentar a tela, eu vou estar mexendo o meu desenho aqui, a minha criação, neste meu mesmo plano. E isso é, digamos que o básico, é o fundamental para você conseguir desenhar, projetar e estar bem localizado. Trabalhar com o zoom, se eu tiver uma linha aqui, eu posiciono meu mouse aqui e dou um zoom para perto, que eu vou ter proximidade, ok? Isso também é de extrema importância, certo? Posso clicar, se eu clicar e selecionar esta minha linha, eu posso dar também um delete, ok? Vamos fazer uma outra linha. Se eu pegar a linha, dei o primeiro clique, vamos supor que eu quero fazer uma linha com uma distância de 10, bem pequena, ó. Apertei o 10, apertei o Enter, apertei o ESC. Repara que ficou bem pequeno, às vezes ficou tão longe que você não consegue nem ver. Como é que você consegue centralizar? Você pode ou posicionar o mouse e dar o zoom, tá? Ou você pode simplesmente pressionar duas vezes a bolinha do mouse, uma, duas, rapidamente, o AutoCAD vai dar um zoom na sua criação, fica mais fácil de você achar, ok? Essa é uma outra recomendação. Na questão de seleção, eu poderia simplesmente clicar, ó, cliquei com o botão esquerdo do mouse, selecionei, vou apertar um ESC. Ou eu poderia, ó, clicar aqui, ó, cliquei com o botão esquerdo, soltei o botão, arrastei, e aqui eu faço uma seleção. Da direita para a esquerda, ó, peguei qualquer parte da minha linha, já selecionei tudo. Apertei um ESC. Se eu clicar aqui e soltar, ó, da direita para a esquerda, eu preciso selecionar o elemento inteiro para ele ser selecionado. Ó. Nesse caso, eu selecionei tudo. Aqui não selecionaria. Aqui selecionei, dei o segundo clique com o botão esquerdo. Isso também é fundamental. Feito isso aqui, posso até apertar um ESC. Aqui ao lado temos a opção que é o Polyline, né, que são várias linhas. Eu posso clicar, eu posso dar primeiro clique, ó, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Finalizei, posso apertar um ESC, ó. O AutoCAD cria várias linhas, mas como um único elemento. Muito interessante, depois você consegue até mexer nesses pontos, ó. Primeiro clique, segundo clique, aqui eu mexi, ó. Primeiro clique, segundo clique, aqui eu mexi. Então você consegue criar aqui o polylinhas, que são linhas múltiplas, perfeito? Aqui vou apertar um ESC. Ao lado temos o círculo, ó. Clico nessa seta e o círculo dá várias opções. Vamos fazer as duas mais tradicionais, ó. Centro e raio, ó. Vou selecionar. Cliquei, o segundo ponto é o meu raio. Vamos supor que eu quero um raio de 2, ó. 2, apertei o Enter. Esse meu raio tem 2. E temos também aqui ó, o círculo, centro e diâmetro. Vou clicar aqui, vamos fazer, por exemplo, aqui ao lado. Cliquei. E aqui, ó, quanto que é o meu diâmetro? Vamos supor que é um diâmetro de 4, né? O diâmetro de 4 é a mesma coisa que um raio de 2. O diâmetro de 4, apertei o Enter, ficou exatamente no mesmo tamanho. Você tem essas variações. Eu não tenho algumas outras opções, mas vai ficar para um próximo vídeo, por exemplo, 2 pontos, 3 pontos. Acaba que nós utilizamos mais o centro raio e o centro diâmetro. Aqui ao lado temos também este comando de arco, ó, por exemplo, o arco de 3 pontos. Ó, vou selecionar, por exemplo, primeiro clique, segundo clique, terceiro clique. Olha só, criei aqui um arco. Tem outras variações também, por exemplo, começo, né, o meio e o ângulo, né? Por exemplo, o começo, o final e o ângulo, por exemplo, começo, final, e aí eu posso colocar uma angulação, tá, condizente, por exemplo, 45, apertei o Enter. Você também consegue diversas variações de arco. É claro que você precisa ver qual que é a situação ideal, tá? Tem algumas variações, ó, esse é muito interessante, ó. O começo, o fim e a direção, por exemplo, aqui eu quero o começo,
porque aqui eu quero fim, e aí você coloca depois uma direção muito interessante para criar, por exemplo, arcos de portas, perfeito? Vou até excluir esses arcos aqui para não ficar muito bagunçado essa nossa tela. Aqui ao lado temos também o retângulo, ó. Retângulo, primeiro clique, posso clicar no segundo clique, a gente cria um retângulo. Ou poderia também, ó, pegar o retângulo, cliquei no meu primeiro ponto, vamos dar um zoom, posso colocar aqui, ó, esta minha distância, por exemplo, 10, né? Vou apertar aqui a vírgula e a outra distância 10 também. Apertei um Enter, olha só, já fez a criação aqui de um retângulo de 10 por 10. Ou você clica ou você coloca as dimensões, ok? Temos essas criações, vamos ver aqui embaixo, temos também o polígono. O polígono fala quantos lados você quer, né? Sides, por exemplo, 5. Apertei um Enter, cliquei no meio. Por exemplo, nessa primeira opção, né? Inscribe ou subscribe about circle, né? Dentro do círculo. Ó, eu posso criar, por exemplo, nessa condição. Perfeito? Ó, vou mostrar aqui um polígono com 5 lados. Também é um comando aqui bem interessante. Aqui embaixo temos, por exemplo, a elipse, ó, com o centro. Aqui a gente criaria uma... Primeiro clique, segundo clique. E depois a gente ajusta aqui, ó, como é que vai ser a distância da nossa elipse. Ó, por exemplo, distância de 5. Apertei um Enter, criamos uma elipse. Também super interessante aqui essa opção. Essas outras duas a gente acaba utilizando um pouco menos. Aqui embaixo temos a opção de achurar. Quando a gente clica nessa seta, tem 3 opções. Primeiro é o hatch, né, que é o achurar. Vamos dar um zoom aqui nesse nosso quadrado que nós criamos aqui, né, de 10 por 10. Ó, estamos aqui com esse nosso quadrado. Deixa eu só apertar um ESC, vou pegar aqui o meu achurar. Vai falar para eu clicar, por exemplo, dentro de um ponto. Eu vou clicar neste ponto, aqui eu fiz uma achura. Posso colocar na cor sólida, ó, ficou uma achura toda completa. Posso alterar a cor, por exemplo, eu quero na cor preta, quero, por exemplo, na cor amarela. Quero, por exemplo, na cor verde, você consegue fazer essas variações na achura, consegue também mudar o tipo da achura aqui no pattern, tá? Consegue fazer essa modificação. Terminou, podemos apertar um ESC. E tem a opção também de gradiente. Vamos clicar então nessa achura, vou dar um delete. Temos aqui, ó, clico nessa seta, tenho aqui ó, o gradiente. O gradiente é quase a mesma coisa, vou clicar aqui, a diferença é que, por exemplo, ele tem 2 cores, ó. Posso fazer uma coisa um pouco mais viva, uma mesclagem, criar realmente um gradiente. Vamos agora aqui ao lado para os comandos de modificações utilitárias. Aqui o próprio nome ele já entrega. Vamos pegar, por exemplo, aqui o Move, né, que é o mover. Selecionei o comando, cliquei no meu elemento, apertei o Enter, clico com o botão esquerdo em um ponto base e dou o segundo clique para onde eu quero movimentar. Tá? Então peguei esse elemento e joguei para cá. Tem o copiar também. O copiar é quase igual ao mover. Ó. Peguei aqui o copiar, né, que é o copy. Selecionei esse meu objeto, apertei o Enter, cliquei ao centro no ponto base, modifiquei, dei mais um clique. Você consegue fazer essa cola, ó. Quantas vezes eu for clicando é quantas vezes o AutoCAD vai fazendo essa cola no exato posicionamento que eu quiser. Finalizou, pode apertar o ESC. Temos também aqui ó, o Rotate, né, que é o comando de rotacionar. Ó. Vou selecionar o Rotate, por exemplo, nesse meu retângulo. Ó. Selecionei, cliquei nesse meu retângulo, ele fala, pega um ponto base, por exemplo, esse aqui, e você movimenta o mouse para onde você quer, ó, por exemplo, aqui a 90 graus, dei mais um clique. Então esse meu retângulo estava deitado, coloquei ele, por exemplo, aqui em pé. Tá legal? Super interessante também. Temos aqui também, ó, este comando, já vamos aproveitar aqui ao lado, que é o trim. Ó. Quando você seleciona o trim, ó, você consegue pegar partes e cortar. Por exemplo, eu quero cortar essa parte, onde tem intersecções. Então tem 2 elementos, né, 2 pedaços de linha se cruzando, você consegue fazer o corte, tá? Se não tiver, você não vai conseguir clicar. Certo? Ó, aqui, se eu pegar o trim, eu não conseguiria clicar, por exemplo, nestes círculos aqui, ó. Simplesmente deletaria o círculo todo. Mas, caso eu crie uma linha aqui, por exemplo, eu vou criar, por exemplo, uma linha aqui, vou criar uma outra linha passando aqui, tá? Então, agora nós teremos pontos de intersecção. Se eu pegar o trim agora, eu consigo excluir apenas esse pedaço, consigo excluir apenas esse pedaço, por exemplo, apenas essa metade aqui praticamente, tá? Então, tem essas variações. Finalizou, você pode apertar o ESC. Temos aqui também ó, o mirror, tá? O mirror é super interessante. Vamos fazer, por exemplo, como se fosse um triângulo aqui, tá? Como se fosse um triângulo, vamos espelhar para o outro lado, vai ficar quase uma pirâmide. Olha só, vou pegar aqui o mirror, ele fala, seleciona os elementos, ó, cliquei com o botão esquerdo fora, soltei o botão, movimentei e dei mais um clique, apertei o Enter. Então eu quero copiar isso aqui. Qual que é o ponto que você quer fazer o espelhamento? Por exemplo, nesse ponto, é o primeiro ponto. Qual que é o segundo ponto, onde você vai fechar? Neste ponto. E agora o AutoCAD pergunta, você quer apagar o outro objeto ou não? Poderia clicar em sim, com a seta venho para baixo, eu não quero, apertei o Enter. Então fizemos esse espelhamento. Vou espelhar isso aqui para baixo, né? Vai ficar como se fosse quase um origami. Olha só, peguei então o espelhar,
primeiro clique com o botão esquerdo, selecionei tudo. Apertei o Enter, eu quero este ponto, ver se a gente consegue para baixo. Apertei um ESC, vamos só executar de novo aqui, ó. Pegar o Mirror, selecionei todo esse elemento, apertei o Enter, vamos pegar esse aqui, ó. Primeiro ponto, segundo ponto. Agora sim, ó, perfeitamente, dei mais um clique. Quero apagar o outro? Não, não quero. Olha só o que a gente ficou, tá? Como se fosse aqui um origami. Temos aqui algumas outras opções, como por exemplo o fillet. Olha só o fillet. Vamos fazer como se fosse uma quina de parede aqui, ó. Vamos dar um zoom, tá? Vamos supor que a gente tem como se fosse uma quina de parede. Se a gente pegar o fillet, ele fala, seleciona o primeiro objeto, seleciona o segundo objeto. Opa, peguei o fillet e vamos colocar primeiro o raio. Então tem aqui embaixo o raio. Eu posso colocar um raio, por exemplo, de 10. Ó, 10, apertei o Enter, primeiro elemento. Ó, segundo elemento fala que o raio é muito grande. Vamos lá novamente. Fillet, raio, por exemplo, 2. Apertei o Enter. Cliquei na primeira, cliquei na segunda. Agora sim, ó, perfeito, ó, fiz um raio de 2. Tá legal? Aqui, ó, se eu der um Ctrl Z, vamos só recuar para fazer, ó. Vamos usar o mesmo fillet, vamos colocar um raio, ó, cliquei aqui, por exemplo, em raio de 1. Apertei o Enter, primeiro, segundo, já fiz aqui a modificação, perfeito? Vamos criar agora uma outra linha, por exemplo, aqui, ó. Temos uma outra quina, tem também o chanfro, né, que é o chanfro. Vamos colocar a mesma coisa, por exemplo, talvez uma distância vai ser interessante, por exemplo, de 2. Então, ó. Primeiro ponto, segundo ponto, você consegue também fazer o chanfro. Vamos ver se a gente faz uma outra situação, só para ficar bem claro aqui o chanfro, olha só. Então, ó, pegamos o chanfro, tá legal? Ó, com a primeira e segunda eu não vou conseguir, tá? Porque a gente precisa colocar uma distância. Então, ó, chanfro, por exemplo, primeiro, distância. Por exemplo, uma distância de 1. 1, apertei o Enter. Por exemplo, daqui até aqui. Tá? Aqui não tá ainda mais uma variação da gente acertar propriamente essa distância, tá? Mas basicamente o fillet faz o arredondamento e o chanfro faz realmente aquele chanfro, aquele corte nesta quina, ok? Olha só, se estiver dando algum tipo de problema na hora de você fazer o chanfro, ó, vamos novamente, ó, peguei aqui o comando chanfro, vamos utilizar aqui a parte de distância, você precisa acertar essa distância em relação à sua criação. A gente estava utilizando 1, né, estava um pouco grande, vamos utilizar, por exemplo, 0,2, ó, 0,2, apertei o Enter uma vez, apertei o Enter 2 vezes, eu vou até dar um zoom aqui nessa quina, ó, agora sim, ó, primeiro clique, e no segundo clique, ó, vai chanfrar perfeitamente, então você precisa estar com essa distância aqui bem condizente, ok? Aqui ao lado temos também o comando, né, o Erase, é como se fosse a borracha, você pode simplesmente clicar no objeto, apertar o Enter, ó, sempre a borracha, clica no objeto, aperta o Enter, borracha, clica no objeto, aperta o Enter. Nada difere de você selecionar o objeto e também dar um Delete, ok? Por isso que acaba sendo um comando não muito utilizado. Temos aqui, ó, o Explode. Esse Explode é muito interessante. Vamos supor que a gente tenha, ó, este retângulo aqui. Eu vou até movimentar esse retângulo. Vou pegar o mover, dei um clique, vamos jogar ele aqui, ó. Vou dar aqui. Acabou ficando sem essa parte aqui cortada que a gente apagou, mas vamos estender, ó. Cliquei, estendi, dei mais um clique, apertei um ESC. Tá, estamos como um único elemento aqui. Eu posso pegar o Explode, ó, seleciono esse elemento, aperto o Enter, agora são 4 linhas separadas, tá? Então nós explodimos este nosso elemento, olha só, tá? Acabou de ser explodido. E para reverter isso aqui eu poderia digitar o comando Join. Se eu digitar o Join, ó, Join, seleciono tudo isso, apertei o Enter, agora é uma coisa só novamente. Quero explodir? Explode, seleciono o elemento e aperto o Enter, elementos separados. E para fechar essa nossa aula, temos aqui também o Offset, que é o comando deslocamento. Vamos dar um zoom. Vou pegar aqui um offset, ele vai falar qual que é a distância. Uma distância, por exemplo, aqui de 1. Ó. 1, aperto Enter. Clico nesse elemento. Qual lado eu quero jogar? Para baixo ou para cima? Ó. Joguei com uma distância de 1. Ó, posso clicar nesse aqui para dentro ou para fora, tá? Com uma distância de 1. Posso pegar o offset, quero uma distância maior, o dobro, uma distância de 2. 2, apertei o Enter. Clico nesse ponto, jogo com uma distância de 2, tá? Então você faz um deslocamento. Nesse caso, estamos fazendo o quê? O deslocamento dessa linha a uma determinada distância. É um comando extremamente utilizado, ok? Extremamente utilizado, vai ajudar. Ainda temos aqui o comando de escala. Olha só que interessante de escala. Vamos apagar essas linhas aqui então. Eu vou selecionar, vou dar o deletar, só para a gente fechar mesmo essa nossa aula. Eu quero mostrar todos os comandos mais utilitários. Selecionei o escala, fala seleciona o objeto. Por exemplo, todo esse elemento aqui. Eu vou selecionar tudo, apertei o Enter. Clique em um ponto base, por exemplo, aqui. E agora vai falar para você dar o segundo clique, ó, aumentando ou diminuindo. Ou você pode digitar o valor. Por exemplo, quero multiplicar por 2, ó, né, dobrar, 2 Enter. Esse meu retângulo ficou o dobro.
pego aqui o escala novamente, seleciono todo o meu elemento, aperto o Enter, clico nesse ponto, quero dividir pela metade, 0.5, aperto o Enter. A gente coloca um fator de escala. Ou eu poderia simplesmente, né, pegar o escala, selecionar, apertar o Enter, clicar num ponto aleatório, né, colocar um tamanho aqui que eu desejasse. Tá legal? Olha só o que criamos aqui então na tela do AutoCAD, toda essa bagunça, né, várias figuras básicas, retângulos, círculos, linhas, fizemos aqui a chura, o gradiente. Esses são os comandos mais básicos que você precisa saber para dar a sua partida no AutoCAD, tá? Tenho certeza que vendo esse vídeo, assiste essa aula com calma, tenho certeza que você vai conseguir executar. Gaste tempo no AutoCAD, é muito importante. A melhor maneira de você aprender é você praticando, ok? Tentei mostrar aqui nessa aula da maneira mais rápida possível para não desperdiçar muito o seu tempo, combinado? Eu quero te fazer um convite antes da gente acabar esse nosso vídeo. Aqui na descrição nós temos o nosso curso completo de AutoCAD, que vai desde o básico até o avançado. Visita o nosso site, confere aqui sem compromisso, vê se o curso é para você, se o conteúdo é para você, se vai auxiliar você. Nós temos preços totalmente acessíveis, nós temos alunos espalhados por todo o Brasil que aprovam todos os nossos cursos também, todos os nossos produtos aqui da Expert Cursos. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!